E seja muito bem-vindo ao Análise Direta. Hoje nós recebemos nos estúdios em São Paulo o atleta Fernando Costa, mais conhecido como Bigorna. Fernando, muito obrigada pela presença. Não, obrigado vocês pelo convite aqui, muito feliz em estar aqui. Fernando, conta pra gente um pouquinho qual a sua relação com o hipismo e como tudo começou. A minha relação, a minha vida hoje é o hipismo, né? Eu convivo todos os dias com o cavalo. Comecei bem cedo, com 7, 8 anos de idade, por uma brincadeira. Só que aquilo foi se tornando uma brincadeira esportiva muito gostosa. Fui competindo e tendo resultados muito importantes e vi que aquilo era a minha vida, né? Quis realmente me profissionalizar e trabalhar com o esporte. O hipismo está envolvido na minha família, a minha família inteira pratica, a minha esposa, né? Quero que meus filhos pratiquem. E é meu dia a dia, meus amigos, todos os meus amigos são do esporte e realmente é um esporte maravilhoso que me trouxe tudo que eu tenho hoje. E hoje você é um atleta profissional? Sou um atleta profissional. Sou um atleta profissional, monto há 37 anos, já estou competindo profissionalmente há mais de 20 anos, tendo resultados aí aqui no Brasil e fora do Brasil. Essas imagens que estão rodando aí, conta pra gente um pouquinho. Onde são? O que você está fazendo aí? Esse é um grande prêmio na cidade de Orlândia, um grande prêmio muito famoso, um dos maiores grandes prêmios do Brasil, que chama o Grande Prêmio do Agroman. Esse é um grande prêmio que eu sou o maior vencedor desse grande prêmio, eu já venci 4 vezes ele. Tenho um carinho muito especial por esse Aras, é o maior criador do Brasil, ele, né, de cavalos de salto. E é um grande prêmio que se realiza todo mês de outubro, perto do Dia das Crianças. E vale pelo sênior, vale para o ranking do Sênior Top. E é um grande prêmio que leva todas as categorias, desde a criançada até as categorias sênior para essa competição. E como são as regras da prova? É verdade que homens e mulheres competem pela mesma medalha? É verdade. Ele é o único esporte olímpico que homens e mulheres disputam em igualdade, não existe separação, né? Então, o hipismo ele iguala, né? Não importa se é homem ou mulher, não tem diferença, né? E é um esporte que você tem que um percurso, o cavalo tem um período muito grande com o cavaleiro ali, né? Normalmente, às vezes, lógico, claro, às vezes você acaba vendo que o cavalo não serve para você vende para outra pessoa que vai ter essa relação com o cavalo. Mas é um período muito grande, é uma vida, né, que você passa com o cavalo, é muito gostoso. E, por exemplo, quando você vai competir fora do país, você leva seu cavalo ou você tem algum lá? Não, você tem que levar o seu cavalo, é o conjunto, né? Não tem jeito. Não tem como você ter... Lógico, tem cavaleiros que têm vários cavalos de alto rendimento, você tem cavalos lá fora. Mas o seu cavalo principal, né, vai com você a todo lugar. Ele é o atleta, né? Ele é o 70% do negócio, é o cavalo. É que nem a Fórmula 1, né? O piloto sem o carro de corrida muito bem estruturado, um carro bom, ele não ganha a prova. O cavalo também. Se você não tem um cavalo bom, você não consegue ganhar a prova. E como encontrar um cavalo campeão? Ele tem alguma característica, algo que vocês observam desde que ele nasce? Como que funciona? Sim. Algumas características do cavalo de hipismo do salto a gente percebe. Primeiro, é a força, né? Quando você monta um cavalo, você percebe, você sente se ele salta com muita força, né? A força. A segunda coisa, o respeito, se ele não gosta de bater, né? Se ele gosta de bater na vara ou não, se ele tem muito respeito, é muito bom, né? Por ele não bater na vara, ele é um cavalo competitivo. A mobilidade do corpo dele, se o cavalo se movimenta bem o corpo, ele levanta bem as mãos, levanta bem as patas de trás, os pés, né, que a gente chama, se ele movimenta bem a coluna. Então, se o cavalo tem esse conjunto, e principalmente a cabeça boa que a gente fala, um cavalo que ele não tem medo, um cavalo que confia no cavaleiro que está em cima. Então, essas características levam a um grande campeão. Se você consegue perceber essas características num cavalo, né, e você consegue formar esse cavalo durante esse tempo, com certeza você tem um campeão na sua frente. É muito gostoso lidar com o cavalo. E quem acha que o cavalo não sabe, não percebe, o cavalo percebe tudo. Ele é muito inteligente, sabe quem você é, sabe aonde ele está, sabe o que ele pode fazer. É uma relação muito gostosa. E nesses mais de 30 anos de esporte, você já deve ter perdido algum desses animais que marcou muito a sua vida, né? Cara, eu perdi o cavalo da minha vida. Isso foi me deixa até emocionado, porque foi o cavalo que me deu praticamente, assim, os maiores resultados da minha vida, foi ele que me deu. Eu tive um cavalo que eu ganhei praticamente quase todos os grandes prêmios que tem no Brasil.
Ele me levou para fora do Brasil, saltar na Europa. Eu ganhei grandes prêmios na Argentina com ele, ganhei Copa das Nações fora do Brasil. Me levou para a Europa, como eu estava te contando essa história. Ganhei muitos grandes prêmios no Brasil, tive títulos paulista, brasileiro, entre outros que eu tive aqui, vários grandes prêmios. Eu fui reconhecido internacionalmente com ele. E ele teve um problema físico antes da Olimpíada de 2012. Com certeza eu estaria nessa Olimpíada. Ele teve um problema e esse problema acabou aumentando muito e a gente teve que tentar salvar a vida dele, né? A gente conseguiu estabilizar esse problema que ele teve e aí conseguimos aposentar ele. Só que depois de 3 anos isso estourou. A pata dele acabou estourando mesmo, né? Estourou os cascos e eu tive que sacrificar ele. Foi uma das das piores coisas que eu fiz na minha vida. Porque realmente ele já estava pisando no osso, ele perdeu 200 quilos, ele estava pele e osso. E aí o veterinário falou, ó, nós vamos ter que sacrificar, não tem jeito. Não tinha nem como fazer uma botinha, Fizemos cirurgias, fizemos de tudo nele, estourou o cara, não tinha o que fazer. Eu acho que eu nunca gastei todo o dinheiro que eu na época que tinha, gastei para tentar salvar ele, só para aposentar mesmo, né? E aí eu tive que sacrificar, ele falou, vai para casa. Eu falei, não, eu vou estar do lado dele. Eu estava do lado dele. Eu guardei a crina dele. Hoje a gente existe, né, um monte vamos dizer assim, para de repente eu fazer um clone dele, alguma coisa. Nunca pensei nisso, mas eu tenho a crina dele guardada. E o primeiro cavalo que eu criei, que nasceu, eu homenageei com o nome dele. Mas realmente para mim foi muito sofrido. Foi uma perda muito grande do cavalo da minha vida, né? Até hoje foi o cavalo da minha vida. E você conseguiu ter algum filho dele? Ele era castrado, então eu não consegui tirar um filho dele. Eu consegui homenagear ele. Eu tenho um cavalo que, inclusive, é da minha aluna hoje. Ela acabou comprando esse cavalo, que tem o mesmo nome dele. O cavalo é um cavalo fantástico, né? Que eu acredito que ele tenha voltado nele, porque eu falei, ó, volta no primeiro cavalo que eu criar. Mas foi uma perda muito grande. Eu sinto muito, dói muito meu coração lembrar, porque foi um cavalo que me levou para os maiores lugares do mundo, para o topo do Brasil e do mundo. E, infelizmente, aconteceu isso. Ai, meu Deus, você vai me fazer chorar. Eu sou apaixonada por animais. Nossa, eu tenho uma relação. Eu já tive até vaca de estimação, gente. Então, eu não como carne justamente por isso. Então, eu tenho uma relação muito, muito forte com os animais. Essas histórias me emociona. Mas é difícil. É como você perder um irmão. Foi um filho. Foi muito difícil. Mas é a vida, né? A vida. A única certeza que nós temos é essa, né? Que fica guardado sempre são os momentos bons, né? Tenho certeza que ele fez muita diferença na sua vida. Os resultados que ele me deu, tudo. Foi... Inclusive, hoje, a minha família... Eu conheci a minha atual esposa numa competição que eu estava com ele. Inclusive, a gente ganhou, a gente foi campeão da Copa das Nações. E foi nessa competição que eu conheci minha atual esposa, que me deu 2 filhozinhos. E a sua esposa, ela compete também? Compete, ela já ganhou um grande prêmio. Ela foi uma competição que participou pela equipe do Brasil e tudo. Foi nessa competição que... você conheceu ela justamente numa competição. Estava competindo e você também? Exatamente. Eu estava na equipe A do Brasil, ela estava na equipe B do Brasil. A gente foi campeão. E foi nosso primeiro... A gente já se conhecia de vista na época, mas lá foi o primeiro contato, assim, mais de intimidade que a gente teve, de se conhecer, de amizade. E aí acabou rolando algo a mais ali. E depois dessa competição a gente começou a ficar e depois começamos a namorar. Mas foi essa competição que eu estava com ele, essa competição internacional que a gente foi representar o Brasil, que a gente se conheceu. Ela já ganhou grandes prêmios e tudo mais. Agora ela quer voltar a montar. Depois do segundo filho, ela falou, não, agora eu quero voltar a montar. E aí hoje você tem uma escola. Conta pra gente um pouquinho como que funciona. Na verdade, hoje eu monto no Clube Hípico de Santo Amaro. Eu tive uma hípica durante 20 anos em Atibaia, tinha escola, tinha tudo. Mas como eu acabei casando de novo, né? Eu vim para São Paulo e aí agora eu estou no Clube Hípico de Santo Amaro. Hoje eu trabalho com alunos de alto rendimento que querem competir em alto rendimento, né? Ser campeões das categorias e tudo mais. E trabalho também com cavalos. Às vezes o proprietário tem cavalos cavalos chegam em alto nível e eles mandam para mim e eu trabalho esses cavalos para chegar em alto nível. Porque a base ali da criança que está começando a montar é difícil hoje no esquema que eu tenho da aula, né? Então eu já pego a pessoa já num certo nível, que querem competir em campeonatos paulistas, brasileiros e sul-americanos. Aí eu pego, a gente vai tendo aula, vai lapidando
e eles participam dessas competições, né? A gente teve agora um garoto que foi, nos últimos 3 anos eu tive campeões brasileiros, alunos meus campeões brasileiros, campeões paulistas e vice-campeão sul-americano, né? Um garoto foi vice-campeão sul-americano. E eu tenho adultos que participam de provas de amadores também, né? Então, hoje o meu foco realmente são alunos que queiram competir, a competição. Né? Não só aprender a montar, mas querem competir. E normalmente eles treinam com o próprio cavalo ou é um cavalo da hípica? Não, são o próprio cavalo. Cada um tem que ter o seu cavalo, né? E a gente faz justamente por causa dessa relação que a gente estava falando. Tem que ter o seu próprio cavalo para ter essa relação. Exatamente. Essa relação, o que acontece? Primeiro, a gente faz também essa assessoria. O que acontece? A pessoa chega para mim e fala, meu cavalo, eu preciso de um cavalo para poder competir. A gente vai lá, acha o cavalo para ele, essa é a outra parte que eu faço, achar um cavalo específico para ele, aí treina ele com o cavalo para ele poder competir em alto nível. Esse treinamento, ele tem que ser do cavaleiro e o cavalo. Quando eu estou montando o cavalo dele, eu não estou montando o cavalo e estou preparando ele para mim. Eu estou preparando pro cavaleiro. Então, eu faço a preparação do cavalo para ele. Quando eu dou aula para ele, eu penso nele montando o cavalo, nele saltando o cavalo. Cada cavaleiro tem uma força, tem um equilíbrio. Então, quando eu preparo o cavalo, eu preparo para ele cavaleiro. Porque o conjunto é muito importante. Né? Essa ligação entre o cavaleiro e o cavalo, né, ser um só, é muito importante. Então, não se empresta cavalo. Né? O seu cavalo é aquele cavalo que você vai reconhecer o dono, né? Reconhece pela montada, pelo equilíbrio, pelo peso, pelo tamanho, pelo cheiro, né? E pelas suas movimentações, pelos seus comandos. Então E normalmente quando você procura um cavalo já adulto ou um bebê? Tipo 2, 3 meses, que acabou de nascer? Não, normalmente a gente procura, como eu trabalho com alto rendimento, a gente procura um cavalo já acima dos 6, 7 anos. O cavalo é domado com 4 anos, começa a competir com 4, 5 anos e cavalos novos acabam com 8 anos. Então, quando você compra um cavalo para um aluno, você já compra um cavalo já com uma experiência melhor. Você compra um cavalo começando com 7, 8 anos ali, para ele poder usar durante uns 10 anos o cavalo, né? A gente pensa no mínimo 5, 6 anos de uso, no mínimo. Que é onde ele vai estar no ponto certo para participar de provas, é mais ou menos nessa idade. Exatamente. O cavalo atinge o auge aos 12 anos, então dos 8 aos 12 ele vai naquela crescente evolução, dos 12 aos 16, 17 ele mantém um nível, e aí dos 18 ele começa a cair um pouco o rendimento dele. Né? Então você pega o cavalo com essa idade para fazer a crescente, manter as competições, eu estou filmando, estou mostrando os resultados e os vídeos de prova. É só entrar lá, mandar uma mensagem e a gente entra em contato. Fernando, muito obrigada pela participação. Sucesso e continue aí conquistando vários prêmios e trazendo aqui para a gente aqui no Brasil. Muito obrigado pela participação aqui no programa, foi maravilhoso. E o Análise Direta fica por aqui, continue ligado na nossa programação, porque aqui você sempre tem um especialista renomado.